Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, bateu um recorde nesta quinta-feira ao fechar na maior pontuação da sua história. O Ibovespa, índice que reúne as empresas mais negociadas na Bolsa Brasileira, a B3, fechou em alta de 1,06% aos 130.842 pontos nesta quinta-feira. Esse é o maior patamar em pontos da história da Bolsa Brasileira. O resultado superou o recorde registrado em 7 de junho de 2021, quando encerrou em 130.776 pontos. O que animou os investidores foi a redução da taxa básica de juros, a Selic, pelo Comitê de Política Monetária, e também a decisão sobre os juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano manteve suas taxas inalteradas. Além disso, sinalizou que os aumentos dos juros no país podem ter chegado ao fim. O dólar fechou em leve queda nesta quinta-feira, cotado a R$ 4,91. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta madrugada pela condenação de mais 29 réus pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de golpe de Estado, associação criminosa, dano e deterioração do patrimônio, entre outros. Até o momento, mais 30 acusados foram condenados por envolvimento nos atos antidemocráticos. A votação segue de forma virtual até o dia 5 de fevereiro. E mudando de assunto, olha só, o Natal deste ano deve render 69 bilhões de reais para o varejo brasileiro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o valor é 5,6% maior que o registrado no ano passado, o que representa o maior crescimento do segmento em 4 anos. Apesar disso, o volume de vendas deve seguir abaixo do nível pré-pandemia, quando o faturamento superou os 70 bilhões. Segundo a pesquisa, o grande destaque do ano deve ser o ramo de hiper e supermercados, que movimentará cerca de 38,6% das vendas, equivalente a cerca de 25 bilhões de reais. Em seguida, vêm os estabelecimentos de itens de vestuário, calçados e acessórios, que devem responder a 33,9%, enquanto as lojas de artigos de uso pessoal e doméstico ocupam a terceira posição. No terceiro trimestre deste ano, a massa real de rendimentos cresceu 5% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Para a Confederação, esse é um fator que contribui para o bom desempenho do varejo no Natal deste ano. Presentes mais caros, como televisores e computadores, estão em 9,4% mais baratos. Por outro lado, as maiores altas serão nos preços de calçados infantis, livros e perfumes, respectivamente. Além disso, setembro e novembro deste ano bateram recorde de importação de produtos natalinos, com o maior volume em 9 anos. 4 estados brasileiros concentram metade das vendas. São Paulo lidera as projeções com mais de 21 bilhões, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Você está preparado para a onda de calor que vem aí? Ela deve afetar 16 estados e mais de 3.000 cidades em todo o país nos próximos dias. Segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, em São Paulo, a temperatura deve chegar a 35 graus no final de semana. O alerta vale também para o Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, entre outras capitais. Algumas cidades do Centro-Oeste e também do Nordeste devem registrar mais de 40 graus. Só neste ano, 61 dias registraram calor acima da média em todo o país. E nos destaques internacionais, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está em Israel para tentar convencer o aliado a mudar as táticas da guerra contra o Hamas e evitar as mortes de civis palestinos. Mas a pressão americana, por enquanto, não surtiu efeito. Depois de visitar a Arábia Saudita, o assessor de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, viajou a Tel Aviv. Os Estados Unidos temem que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio e pressionam Israel a estabelecer um prazo para o fim da guerra.
O governo americano já disse que os bombardeios indiscriminados estão isolando Israel e espera que o aliado mude o rumo da guerra e diminua a intensidade dos ataques. Segundo o Hamas, mais de 18 mil palestinos foram mortos desde o ataque terrorista de 7 de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a pressão internacional não vai interromper a guerra e que vai continuar até alcançar o seu principal objetivo, a eliminação do Hamas. O outro lado também aparece irredutível. Em Doha, o chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, afirmou que qualquer plano do pós-guerra em Gaza que não envolva o grupo é uma mera ilusão. A Casa Branca também pressiona Israel em se empenhar mais na libertação dos mais de 130 reféns que ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza. Venezuela e Guiana concordaram em não usar a força na disputa por Essequibo. A informação consta em uma declaração conjunta dos dois países após o encontro dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, nesta quinta-feira. O encontro cara a cara entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, terminou com um acordo no qual ambos os países descartam o uso da força na controvérsia sobre o Essequibo, um território rico em petróleo disputado há mais de um século. Guiana e Venezuela concordaram que, direta ou indiretamente, não se ameaçarão, nem usarão a força mutuamente em nenhuma circunstância, incluindo aquelas decorrentes de qualquer controvérsia existente entre ambos os estados, indicou uma declaração conjunta lida por Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, sede do encontro. Também acordaram que qualquer controvérsia entre os dois estados será resolvida de acordo com o direito internacional, incluindo o Acordo de Genebra, acrescentou o documento. Venezuela e Guiana também aceitaram promover um novo encontro entre as partes, dentro de 3 meses, no Brasil. Os presidentes encerraram a reunião com um aperto de mãos, após cerca de 2 horas de discussão em São Vicente e Granadinas, promovida pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe e pela Comunidade do Caribe, com apoio do Brasil. Antes da leitura da declaração conjunta, o presidente Ali enfatizou o direito de seu país de explorar seu espaço soberano. A reunião foi realizada em meio a uma preocupação crescente pelas trocas de declarações cada vez mais ásperas entre os dois presidentes sobre Essequibo. O território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e outros recursos naturais, administrado pela Guiana, é reivindicado pela Venezuela. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Ótimo dia para você, até mais.